anos atrás, tínhamos uma política econômica tão selvagem e elitista que fazia os ricos lucrarem sem parar com a doença da inflação. Por isso, levaram tantos anos se beneficiando dela e através dela. A inflação era uma espécie de imposto, de tributo, cobrado dos pobres e da classe média e dado aos ricos. Chegaram ao requinte de criar uma moeda apenas para os afortunados, a chamada correção monetária. Quando este ciclo se exauriu, quando fizemos ali o Plano Real, encontraram uma fórmula engenhosamente perversa de contê-la, transformando os juros em falsa panaceia anti-inflacionária, mas que na realidade não passava e não passa de uma máquina poderosa, absurda, de gerar lucros para o setor financeiro e de muleta para a falta de poupança interna do país. É igualmente uma máquina cruel de triturar o corpo e o espírito dos setores produtivos, em especial do setor industrial que está morrendo. Além de escravizar no crediário extorsivo e na dívida aterradora os consumidores pobres e da classe média. O signo máximo dessa época é o tal tripé macroeconômico: meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Essa foi a política produzida por Fernando Henrique, por Lula, por Michel Temer, por Bolsonaro, apesar de tanta diferença de discurso, de cor de bandeira, de retórica, de propaganda. Esta é a chave de inteligência do problema brasileiro. Esse tripé deveria, claro, ter sido uma solução temporária e de transição, mas que permanece até hoje, proibindo definitivamente o país de crescer. Não satisfeitos, eles continuam a enganar letrados e iletrados, repetindo a mentira de que não há outra solução senão esta. Entre 1980 e 2010, perdemos a vocação para o crescimento. E entre 2010 e 2020, o país cresceu zero, pela primeira vez em 120 anos. Pela primeira vez em 120 anos, o Brasil passou uma década inteira sem crescer absolutamente nada. Mas em lugar de terem antevisto e evitado esse desastre, fazendo as reformas estruturais que todos sabemos quais são, eles preferiram, por comodismo político, jogo eleitoreiro e transações escusas, manter o modelo econômico equivocado. Meus irmãos e minhas irmãs, aproxima-se o momento eleitoral e eles repetem estas velhas mentiras econômicas e as mesmas velhas mentiras políticas. Mais uma vez querem anestesiar os brasileiros, dizendo que é melhor eleger quem vender uma falsa paz e amor, do que alguém que desafie e proponha mudanças profundas nesse modelo que nos aprisiona. Dizem que se mexermos no que aí está, virá o caos, quando na verdade o caos ou já está aí, ou virá se deixarmos tudo, obviamente, caminhar no rumo que eles traçaram. A formulazinha hipócrita da falsa paz e amor é a mais descarada forma de servidão e corrupção que já inventaram. Quem primeiro importou isso para o Brasil foi Fernando Henrique. E depois Lula o imitou de forma ostensiva e desavergonhada. Seus sucessores foram tropeçando na mediocridade repetitiva e monótona, até que os erros acumulados e a manipulação grosseira levaram a maioria do povo brasileiro, dos nossos irmãos e irmãs brasileiros, do nosso povo, a votar enganados neste louco farsante que aí está. Repito, por mais que tivessem personalidades e estilos diferentes, todos esses presidentes repetiram e querem continuar repetindo a mesma história. O mesmo modelo econômico e a mesma governança política centrada, apoiada no conchavo e na corrupção. Enquanto isso, nosso povo sofre nas favelas e a classe trabalhadora vê seus direitos subtraídos, como ocorreu com a famigerada reforma trabalhista do governo Temer, que, como venho dizendo, não agora, mas há 4 anos, desde a data do debate, que precisa ser essa reforma revista e melhorada. Porque essa revisão tem que ser feita de maneira inteligente e sem submissão a pressões de nenhum dos lados. Não pode servir para ampliar a informalidade e a precarização nem do trabalho, nem para destruir os sindicatos, entidades fundamentais para o equilíbrio da relação entre o capital e o trabalho. Tampouco, entretanto, pode essa revisão servir de cessão a ativismos desenfreados de corporações ou mesmo fechar os olhos para as novas realidades dos mercados mundial e nacional
e pelas práticas que exigem flexibilidade neste mundo digital desafiador que temos que debater no Brasil. A confusão entre o público e o privado é um dos traços mais arraigados e onipresentes na vida brasileira. Isso vem de muito tempo, passando de presidente a presidente até chegar ao famigerado Jair Bolsonaro. Todos lançaram seus juramentos e compromissos no fogo da volúpia e aliaram-se ao que havia e há de mais sórdido na política. Mentiram e mentem, dizendo que esta é a única forma que se tem para governar. Na verdade, é o triste refúgio dos que governam de costas para o povo, sem ouvi-lo e sem buscar o seu apoio consciente, lúcido, organizado, porém permanente. Alguns vendem agora uma falsa versão de união nacional, cujas pontas do iceberg são as manobras feitas para substituir a vontade do eleitor por acordos de cúpula. Essa é a jogada. Acertar Chico com Mané e Maria, pouco interessa as ideias, as propostas, os acordos, tem que fazer tudo para que o povo não participe da discussão do seu próprio destino. As uniões nacionais são lindas, históricas, quando feitas em torno de projetos precisos, transparentes e corretos, e profundamente desastrosas na história da humanidade, quando feitas em torno de conchavos, de acordos de poder pelo poder, ou de ideias românticas e memória afetiva supostamente generosas, mas insinceras e comprometidas em suas origens e essência. Na história do mundo, algumas uniões nacionais feitas às pressas contra o inimigo comum confundiram a percepção correta dos personagens. Era fácil enxergar o inimigo a combater, mas difícil, porém, de distinguir o projeto e o melhor aliado a se aproximar. Minhas irmãs e meus irmãos, desculpe se estou sendo um pouco extenso, mas esse é um documento de honra que eu quero assinar com o povo brasileiro, nessa hora em que meu partido traz às minhas mãos, e peço a Deus que eu tenha altura e capacidade de estar à altura dos que me antecederam na construção deste projeto de Brasil. Nós sabemos bem quais são os inimigos a combater. Eles são a pobreza, a violência, a fome, a desigualdade, o desemprego, o subemprego, o baixo salário, a péssima educação, a saúde precária, o baixo crescimento, a desindustrialização, a corrupção, o racismo, a opressão da mulher e a destruição das pessoas e do meio ambiente. Não são pequenos nem pouco poderosos esses inimigos. Porém, nós sabemos quais as armas que devemos empunhar. A principal e indispensável e a mais abrangente delas é um moderno e participativo projeto nacional de desenvolvimento, que se preocupe de privilegiar a produção no lugar da especulação, que se preocupe em gerar bons empregos, que estruture um cenário macroeconômico favorável a quem produz e a quem trabalha, que modifique a política de juros altos, a estrutura tributária distorcida, a péssima qualidade do gasto público e que amplie os investimentos nas áreas de educação e da ciência e tecnologia. Ou seja, um projeto que desmonte o tal tripé macroeconômico e coloque de pé uma economia dinâmica e moderna, com inflação controlada, sem desequilíbrios e sem déficit fiscal. Quem está dizendo isso aqui, que isso é possível, não é nenhum viajante de Marte, sou eu, uma pessoa que já foi prefeito de uma capital, governador de um estado, ministro da Fazenda, responsável por tanger a economia do Brasil e que não tem um dia sequer de déficit e que trabalhou com a inflação controlada e proporcionou grandes obras e grandes projetos. Eu sei muito bem da importância de um país viver sem inflação e com equilíbrio nas suas contas, e sei como fazê-lo. Eu sei da importância do equilíbrio fiscal para se ter juros menores de forma consistente e sustentável, e, em consequência, diminuir as despesas do governo, abrindo mais espaço para financiar o crescimento e melhorar a qualidade dos serviços públicos. Mas sei também que é possível conseguir esse equilíbrio sem sacrificar os mais pobres, como estão fazendo hoje, nem levar o país para a estagnação e o atraso e o desastre final, como estão produzindo hoje. Precisamos fazê-lo não para agradar banqueiros ou especuladores, mas exatamente para não ficarmos sob o seu jugo ou a sua tutela. Quem tem as contas em ordem não precisa estar se humilhando para a agiota. É simples de entender se nós deixarmos que o debate aconteça no nosso país. Um caminho errado para conseguir isso
É através de uma política burra e draconiana, só experimentada entre nós brasileiros, nunca mencionada na literatura, nem em país nenhum sério do mundo, pelo menos com status constitucional, o tal famigerado teto de gastos de Temer, que deixa de fora a principal e mais extorsiva despesa, os juros, e aprisiona o investimento público em uma camisa de força. Esse tal teto de gastos é a maior fraude já cometida contra o povo brasileiro. Ele só controla os investimentos que beneficiam o povo e deixa totalmente livre a despesa financeira. Isso é um roubo, uma vergonha, uma insensatez. O orçamento da União, tomem nota, meus amigos, o orçamento da União é de 4,8 trilhões de reais, 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Mas só se discute, só se liberta para a imprensa olhar, só que se quer controlar 1,8 trilhão. Ou seja, de 4,8 trilhões, 1,8 trilhão é aquilo sobre o que quer se fazer toda a draconiana austeridade de Araque com que se sustenta o tal teto de gasto. Esse 1,8 trilhão é o dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, etc., e tudo mais que interessa ao povo. Já os 3 trilhões de despesas com juros, amortização e renegociações correm soltos para a mão dos banqueiros e dos seus auxiliares. Correm tão sem limite como a falta de vergonha dos que defendem tamanho absurdo. Para vocês terem uma ideia, com apenas 1% de aumento dos juros decretado pelo Banco Central, a nossa dívida pública aumenta 33 bilhões de reais em poucos segundos. Prometo, portanto, acabar com esta ficção fraudulenta chamada teto de gastos e colocar em seu lugar um modelo que vai tocar o país adiante sem inflação e com equilíbrio fiscal verdadeiro.